Olá, meu nome é Loreta, ginecologista e obstetra. A gente vai para a segunda parte do nosso bloco com a doutora Lívia, que é endocrinologista, que sabe tudo de osso, músculo, diabetes, tireoide e afins, que é coordenadora da endócrino lá na BWS e ela trabalha na Santa Casa no grupo de osso também. Lucas, fala você, quem é você? Bom, eu sou o Lucas Caselli, sou médico do esporte, sou fisiatra, participo aqui do Lorecast e prazer estar aqui, Lívia, para conversar com você. Prazer estar aqui de novo. Não vai sair daqui. Músculo. O que uma pessoa que está entrando na menopausa ou um homem que está entrando na andropausa, que é algo mais difícil, tem que fazer para manter músculo? É só o exercício, o quanto de exercício, o quanto de carga eu tenho que ter, né? Porque assim, vou falar de mim. Eu sempre corri. Eu fiz pouca musculação minha vida toda. E em determinado momento a Josi começou a falar pra mim, ó, você tá ficando velha, tá precisando fazer musculação. E eu, de má vontade, mas juro por Deus, de má vontade fazia. A gente começou fazendo em casa, comprei os aparelhos, aí chegou um momento que ela falou assim, ó, vai dar não, precisa ir pra academia, porque na academia você consegue pegar mais peso. E aí houve, assim, uma mudança absurda no meu corpo, assim, você olha meu braço, você olha meu rosto, mudou, assim, muito, por causa do exercício. Tem uma dieta que eu sigo, uma dieta onde eu contrato uma pessoa que vai lá, cozinha pra mim, a minha comida, e não é nada demais, porque ela cozinha assim, é lentilha, grãos, né, essas coisas que o pessoal de casa não gosta muito, e eu como com eles, e não como a comida que eles comem, eu como outra comida. Então, a neura é a esse ponto, até a minha comida do almoço, eu levo de casa. E eu não saio muito da dieta, beber, não bebo quase nada hoje em dia. Por quê? Porque eu gostei do resultado, e o resultado me conquistou. Então, assim, esse prazer de olhar pra mim, você fala assim, pô, mulher tem mais de 50. Aí quando a pessoa fala assim pra mim, ah, você tem 38, parece mais nova que o Dr. Lucas. Eu falei, mas eu sou! Biologicamente, eu sou mais nova. Os pacientes foram lá na quinta e falavam assim... Se eu falar alguma coisa, eu perco emprego. Mas é o resultado. Então, a carga que eu uso hoje em dia é uma carga absurda. É uma carga crescente cada vez maior. Até quanto eu posso ir de carga? Até quanto isso é benéfico, né? É essa a minha pergunta. Eu vou falar do que, assim, vou deixar uma parte pro Lucas. Até quanto eu vou deixar pra ele. Mas, assim, eu brinco que, às vezes, a pessoa, ela começa a fazer o exercício, a musculação, né? E o que ela começa a fazer, ela não muda nada. Ela fica lá fazendo aquele mesmo 3 quilos, 3 anos. Eu brinco assim... Cara, musculação não é fisioterapia. Fisioterapia é uma coisa, musculação é outra. Você tem que aumentar a carga, porque senão fica um exercício. Todo exercício que você faz sem dificuldade não te gera um bom resultado. Não te gera o estresse necessário para você ganhar músculo. Mas como é que é feito esse cálculo? O cálculo é empírico, né? Você tem ali... Não é aquele que aumenta 10% a cada vez? Não tem uma conta exata, né? Você pode... A maioria dos estudos ali, eles vão ficar entre uma variação, talvez, de 6 a 15 repetições, talvez, 3 a 4, 5, 6 séries para cada agrupamento muscular. E aí você vai fazer aquilo de 2 a 3 vezes por semana, né? Claro que depende do objetivo, de quem você vai ter, às vezes, mais minúcias que você vai manejar nessas variáveis aí do treinamento, mas o quanto de carga é o quanto você aguenta, né? É o quanto você consegue fazer. Então, se você tá com uma carga muito leve, você tá conseguindo fazer 20, 30 repetições, você tem que subir a carga. Se você quiser hipertrofia, a hipertrofia ela vai acontecer. Se você não faz nada e começar a fazer dessa forma, vai acontecer. Mas você tem que ir aumentando a carga progressivamente. Então, começou a ficar muito fácil, você tem que aumentar a carga. Porque é justamente o que a Lívia falou, né? Você precisa gerar um estresse para que você gere um ajuste para que posteriormente você faça uma adaptação, né? Então você precisa, entre aspas, vamos dizer assim, desgraçar a vida daquele músculo ali. Gerar estresse metabólico, microlesões musculares para que ele se adapte, para que ele consiga colocar mais componentes de combustível ali dentro, melhorar o seu maquinário enzimático para gerar energia e colocar mais proteínas contráteis que aquele músculo vai crescendo, né? Então você precisa gerar um estresse. Se você não gera estresse, você não tem lá no final a adaptação. E existe uma relação muito importante, o quanto eu tenho de massa magra e o quanto eu tenho a menos de osteoporose? Tem algum estudo sobre isso? Só complementar uma coisa que
que você falou, né, anterior, que você corria, tal, o exercício, quando a gente fica mais velho, se a gente tem alguma paixão por exercício, que normalmente é uma corrida, no meu caso é a natação, você começa a sentir dor, né? Se você não faz a musculação. Eu tinha muita dor. Tinha dor, sabe aonde? Na panturrilha. Quando eu chegava no 12º quilômetro, uma dor. E quando a gente foi fazer musculação, eu baixei meu tempo, acho que em quase 40 segundos. Então, e a dor da panturrilha? Passou. Então, Zero. Então, se você quer continuar correndo, isso aí é legal também, porque às vezes a pessoa quer emagrecer, né? Ela fala assim, eu vou correr. Beleza, mas primeiro você tem que dar uma fortalecida pra não machucar, porque senão são 3 meses de molho. Então, se você corre e não fortalece, você vai perder esse amor, essa paixão que você tem por esse esporte e não vai conseguir fazer nada depois. Uma coisa importante né, o professor Santarém sempre dizia assim, músculos fortes protegem as articulações. Sim. Né, porque a partir do momento que você começa a entrar em fadiga na corrida, você começa a alterar a sua biomecânica. Então, não tem mais aquela história de colocar o pé devagarinho, você vai dar uma pancada no seu pé. E aquilo ali está favorecendo, né, uma lesão de longo prazo. Então, os músculos, eles se adaptam rápido. O cardio se adapta muito rápido, o metabólico também, mas tecidos menos distensíveis, como os ossos, articulações, os ligamentos, os tendões, eles demoram um pouco mais. Então, a progressão que você vai conseguir fazer numa corrida, você vai se sentir muito bem correndo. Os seus músculos não vão reclamar, mas você está dando porrada nesses tecidos menos distensíveis. Então, realmente é uma questão, talvez, de tempo, até você se progredir muito rápido, disso poder acontecer, né? Uma história curiosa que você falou da corrida, né? Você sabe que um indivíduo que era bem famoso, que era um médico, cardiologista, que era o Kenneth Cooper, né? O Cooper vem do sobrenome do Cooper, né? Do Kenneth Cooper. E ele começou a falar, e ele era sempre, né? E toda a cardiologia sempre foi muito da importância do condicionamento cardiovascular. Ele esquiando, não lembro exatamente onde era, mas ele esquiando, ele começou a perceber que à medida que ele foi envelhecendo, ele foi começando a sentir dores nas pernas ou dificuldade para descer as montanhas. Então ele começou a passar também a falar sobre a importância de fortalecer a musculatura para fazer as atividades do dia a dia, né? E a gente sente isso, né? A gente vê isso. Eu nado a vida inteira, comecei a sentir dor. Você faz musculação para quê, Lívia? Eu vou ser sincera, eu faço musculação para nadar até os 92 anos. Depois eu vejo o que eu faço. Por isso que eu faço. Eu faço musculação agora porque eu gostei do resultado. Então. E uma coisa que as pessoas falam muito, que quando a gente envelhece, a gente perde músculo. Essa perda é independente do que eu fizer? Ou essa perda, mesmo que eu faça musculação, mesmo que eu faça whey, ela vai existir, só que em menor grau? Existe um gráfico para isso. Existe um gráfico. O seu envelhecimento, ele está... É assim, músculo, osso... Você ganha até 30, 40 anos no máximo, aí você faz um platô. Homem e mulher, só que o homem, ele descola da mulher desde o começo. Ele tem um volume muscular maior e um volume ósseo maior, tá? Por isso que a vértebra do homem é maior, por isso que ele tem menos osteoporose. E aí, platosou, e aqui vem a queda. A mulher faz assim e o homem faz assim. Então, a queda do homem já é menor, do músculo e do osso, e da mulher vai depender da reposição hormonal, né, que aí é com você, e claro, do que ela faz, exercício, tipo de alimentação, porque também, se você come mal, você sente dor no exercício. Você piora a sua qualidade de exercício. Então, do que ela come de proteína, do que ela faz de exercício. E existe aquela pessoa que, por exemplo, anorexia ou enfim, qualquer doença. Eu já não entro nessa curva do normal. Eu já fico mais abaixo. Eu já faço um pico de massa óssea, massa muscular abaixo. Então, toda a minha vida vai ser abaixo. Pode ser por uma doença até. Eu tento ao máximo, né, chegar perto do normal, mas eu posso ter isso também. Uma outra coisa é o seguinte, quem sempre sobe, quem é fiel a você o resto da vida? A gordura. Sempre estará ao seu lado. Ai, que frase mais horrível, Lívia. Sempre aumenta, sempre ao seu lado. Não desgruda. Não. Isso que a Lívia falou é extremamente importante, né? Porque a gente vê, é aquela história, né? Quanto maior é a montanha, melhor é a vista ao longe, né? Então, daí traduz de novo a importância, né, de cada vez mais cedo você
trabalhar isso até os seus 30, 35 anos. Na sua fase de aquisição de patrimônio ósseo, a gente vê muito isso em crianças, né? As meninas que eram ginastas, os meninos que eram tenistas ou que faziam já atividades físicas desde suas idades mais jovens, eles ganham, né, uma visão, uma montanha maior. Então, essa perda que vai acontecer independente, mas você acaba dando uma freadinha no carro na ladeira, né? Então você consegue segurar e faça com que essa perda, ou seja, se ele perderia uma massa óssea, massa muscular, lá pelos seus 70 anos, ficando aí quase que num limite da dependência funcional, ele vai ter isso com 90, 92, né? Você consegue prolongar, né? Se ele tem um patrimônio maior, é como dinheiro, né? Você vai gastando, né? Você vai gastando, mas você conseguiu acumular um grande patrimônio no começo, né? E por mais que eu envelheça ao longo da minha vida, o quanto a reposição de um esteroide pode retardar isso? Porque assim, te vendem na internet o quê? Não, você vai pôr testo, você vai pôr o chip, aí você vai rejuvenescer. Começa a primeira besteira falando que testo protege câncer de mama. Que é assim, é uma atrocidade que se faz com qualquer mulher. Isso assim devia ser proibido, porque não existe isso, senão o trans nunca teria câncer de mama e eu não teria essa amostra que existe em alguns trabalhos. Segundo, a testo, ela é um fator muito importante para eu ganhar massa magra ou somente a dieta e o exercício com um aporte proteico adequado seriam o suficiente? Na mulher ou no homem, você tá falando? Nos dois. Eu acho assim, que na mulher, talvez, se você... Uma testo suprafisiológica, óbvio, né? Vai dar um ganho de massa magra. Eu tinha um ambulatório que eu acompanhava os meninos trans. Então, o que acontece? A gente levou até esse trabalho pro Endo, de 2022, ele foi convidado até a ser apresentador oral. É interessante, porque o que eu tinha na minha cabeça? Eu tinha assim, que você pega, então, homem trans, né? O que seria? Nasci XX e me identifico com o gênero masculino. Então, acabo usando testosterona em dose... masculina, suprafisiológica. Como se fosse um hipogonadismo masculino, né? Então, que a gente quer manter a testo desses meninos entre 500 a 600, certo? Então, o que eu tinha na minha cabeça? Eu tinha, assim, que eles iam ganhar muita massa magra. Muita. E não ganharam? Não ganharam, é quase igual o que tava no começo, por incrível que pareça. E eu fiz composição corporal por DEXA em todos esses meninos. E eles faziam exercício ou não? Então, não. Não. Então você vê como só que a ideia que se passa, né, como você diz, a Loreta ela briga mais que eu já desisti, mas a ideia que se passa é assim, basta usar o hormônio. Que você vai chegar onde você quer. Não é assim, não funciona assim. E isso eu vi muito porque esse trabalho ele foi desenvolvido durante a pandemia. Então, não era uma coisa assim, meio, vou fazer exercício ou não. Não podia sair de casa, né? A maioria das pessoas estava presa. Então, não teve isso. E também não teve alteração na massa óssea. O osso, ele é muito complexo. Claro que o hormônio feminino faz uma grande diferença. Mas veja... Não é só isso, você na sua bioimpedância que você faz lá no seu consultório, você não vê uma massa magra numas pessoas assim, que você fala, pô, coitada, cara, ela faz exercício, ela come até que razoável, por que ela tem essa massa magra tão baixa? Você não vê isso? Vejo muito, e às vezes eu fico preocupada. Dá até dó, não é? É genético, é igual o osso. O osso eu também tenho um padrão genético, então assim, não é só o músculo. Entendeu? Eu vejo assim, que eu acho que é mais amplo que isso. E até a questão, porque assim, você trata osteoporose por quê? Por que você trata osteoporose? Pra evitar a fratura. Não pra ganhar osso, como o pessoal acha que faz. Só que tem gente que fratura com densitometria, maior pool de fratura que tem é densitometria com osteopenia. Você trata todas? Não é pra tratar, entendeu? No consenso é. Então assim, é complexo. Eu acho que a gente vê mal. A gente... tem ferramentas para enxergar pouco. A gente não chegou lá no cume da montanha para enxergar bem, entendeu? A densitometria, ela é boa, óbvio, mas assim, tem suas limitações. Porque às vezes você tem que pedir um TBS, porque você tem que avaliar a massa como um todo, né? Não só a cortical. Tem outros fatores também, né? As pessoas caem, as pessoas tropeçam, né? Mas acho que mais que isso. E acho que mais importante é isso, que a gente sempre pergunta no ambulatório. Sua mãe fraturou? É. Que esse é o grande marco nosso lá no ambulatório, não é?
Sim. Fala aí, John. O que você quer saber, John? Ele tá pensando. Ele mulher fala tanto que o homem fica um pouco perdido. Eu sou a mulher Lucas, fala demais. Eu sou tipo o Lucas Silva e Silva. Assim, eu fico no mundo da lua. É que mulher fala muito. O que eu sempre digo é que o hormônio, na verdade, ele é um acelerador de processo. Ele não conserta nada, né? Por mais que você veja, às vezes, alguns trabalhos, né? Que eu estudo esteroide anabólico, de reposição não, né? De uso de esteroide anabólico para melhorar a massa óssea, são trabalhos realmente de longo prazo, né? De 2, 3 anos você fazendo isso. Mas, se a gente traduzir de um modo geral, o hormônio, ele não conserta o processo. Então, se você não tem uma dieta adequada, um treino adequado e está dormindo direito, o hormônio não vai consertar isso. Então, o que é o que você falou, né? Não adianta ter a testo mais alta se você é super sedentário. A diferença, talvez, seja tão pouca que os nossos métodos de enxergar mal não conseguem nem ver muita diferença com relação a isso. Agora, é claro, se você tem o treino adequado, a dieta adequada, o teu sono está adequado, se você colocar o hormônio, ele vai acelerar um processo, mas não vai consertar, né? Talvez você, comparativamente falando, de um treino, dieta e um descanso adequado com hormônio e sem hormônio, ou com hormônio, você provavelmente vai acelerar o processo, como a gente vê. A questão é, os métodos que a gente tem para enxergar isso, ou a duração, às vezes, dos estudos que foram feitos, até não são tão grandes, né? Então, por isso que tem vários estudos que você vê de 12 semanas ali que foram feitos, que não vê diferença de você usar ou não o hormônio, né? E, de novo, é a questão do objetivo, né? Então, por exemplo, para um idoso, o que é mais significante? Ele ganhar massa muscular ou ele ganhar força? Ele ganhar força e ter funcionalidade, né? Apesar da massa muscular cada vez mais a gente entende aí como um sistema endócrino, né, como a produção de uma série de miocinas, né, isso talvez não esteja tão, né, esclarecido ainda, né, mas tudo que a gente tem que ver é o objetivo de ganhar força. Claro, quando você está falando, por exemplo, de pacientes que são doentes e que são acamados ou que têm um imobilismo maior, o hormônio, nesse caso, muitas vezes ele faz a diferença porque ele freia o carro na ladeira. Então, para muitos pacientes que são queimados, pacientes que são acamados, você consegue evitar ali que ele já tem ali um catabolismo, né, um consumo corporal muito aumentado. Então, o hormônio vai fazer uma função de que talvez você consiga evitar a progressão muito rápida desse sistema, né? Mas dificilmente ele vai tomar ali 10 mg de oxandrolona, por exemplo, ou usar uma nandrolona a cada 3, 4 semanas, que nem as mulheres fazem, né? Que tem alguns estudos de osteoporose, e ela vai virar uma fisiculturista. Não vai. Provavelmente a massa muscular dela vai ser talvez um pouco maior, que é o que a gente observa nos estudos de 2 anos, de 3 anos, ela tem 2, 3 quilos a mais, que ela conseguiria com uma musculação e uma dieta adequada também, né? Visto que elas não faziam nada, já talvez eu tô vendo a evolução de 2 ou 3 anos que ela perderia, mas que na verdade eu consegui fazer com que ela não perdesse e ainda fosse talvez um pouquinho melhor, né? Mas olha que coisa interessante, eu trabalhei com o professor Santarém lá no Centro de Reabilitação, que era o Centro de Estudos de Ciência da Atividade Física da Geriatria da USP. E a gente acompanhou idosos durante 6 anos. Eles não tinham muita diferença na massa muscular, mas em 6 anos eles andavam mais rápido, 6 anos eles tinham maior força muscular e nenhum deles fazia reposição hormonal. Então eles eram mais fortes, eles tinham uma melhor funcionalidade só fazendo musculação entre 2 e 3 vezes por semana, entendeu? Então, não sei, talvez se eles usassem hormônio, talvez eles fossem mais fortes, talvez sim, mas para eles, de novo, o objetivo, né? Qual é o objetivo? Eles ficarem musculosos ou eles viverem uma boa vida? Esse era o objetivo, eles, né, terem uma vida saudável. Então, a musculação, o treinamento de força, junto com uma dieta adequada, é mais do que suficiente. Se ele tiver hipogonadismo, aí eu preciso tratar o hipogonadismo também. Do idoso. Mas falando assim em envelhecimento, né? A partir do momento que eu vou envelhecendo, o envelhecer tem uma questão da própria enzima, da própria célula. E por mais que eu tente repor hormônio, eu não vou voltar. Então, o que os pacientes me entendem, às vezes, é assim, eu tô repondo hormônio, mas minha pele não melhorou. Elas vão fazer, minha pele não melhorou, tá pelancuda. Falo, mas você tem 70 anos, for crying out loud. Não vai melhorar, porque a dose que a gente usa é uma dose muito pequena. Até melhora um pouco, né? Assim, pouco. Assim, não.
Nada. O que melhora é procedimento estético. Não, com Não certeza. tem jeito. Você meter um laser ali, tudo. Porque, assim, é muito pouco. A quantidade que eu preciso de estradiol para manter o osso, ela é mínima, 19, 20 que eu preciso. E é o que o trabalho se concentrou. Isso não é o suficiente para ir para a pele. Sim. Para ir para a pele, eu tenho que fazer algo muito específico, um trabalho estético. E a idade, ela vai vir, né? O que as pessoas... Mas envelhecer é digno, não é? Mas as pessoas Você não fazem precisa com... ter 70 e aparentar ter 70. Eu penso assim, você pode ter 70 aparentando ter 65, 60. Agora, você querer ter 70 e aparentar 25... É uma certa distorção, é uma não aceitação. Né? Então as pessoas fazem isso, por exemplo, colágeno. Eu não indico colágeno. Eu falo assim, gente, gastem botox, não fica comprando colágeno. Eu sempre falo a mesma coisa, porque vai resolver muito pouco, que é aquilo que você estava explicando. O colágeno maior vem da alimentação que você tem ou do whey que você suplementa. Mas você nota que neste país, especificamente, existe uma valorização muito grande ou um desprezo muito grande ao envelhecimento, que na Europa, por exemplo, as mulheres não estão nem aí. Você já viu, né? Viu na Europa? Você vai na Europa, a mulher envelhece, não está nem aí. Ela não está preocupada em ficar jovem, gastar dinheiro. Estou falando de Europa, não dos Estados Unidos. Por que essa diferença cultural? Por que essa cobrança tão grande? São os médicos que vendem isso para o paciente ou o paciente procura isso de forma espontânea? Eu acho que é cultural. Eu acho que é uma questão cultural, Eu acho que não é só o médico, O não. latino, ele é muito corpolatrista mesmo, né? De ter essa questão corporal, né? Você pode olhar, nós somos campeões de uso de esteroide anabólico e de cirurgia plástica. E de medicamento, quando medicamento para emagrecer acaba na farmácia. Não, é um horror. Mas é cultural por quê? Porque o Brasil é o país... Valorização do corpo. É o país da mulher jovem, bonita, né? Aquela mulher, é assim, é vendido isso. Isso é vendido muito. E tem uma questão de ganho com isso, né? Ninguém é bonzinho. Não, ninguém é bonzinho. As pessoas te vendem que você vai ficar linda e jovem, aí começam a postar foto de fulana, de beltrana, e quando a pessoa já não tá tão bem, já começam a falar assim, nossa, ó... O que eu acho que a vaidade é uma coisa importante, que a vaidade bem direcionada é saudável, mas a vaidade como foco único de envelhecimento, ela é muito ruim. Quando você não aceita que você envelheceu, você começa a pagar qualquer preço para chegar onde às vezes não compensa. Sim. E você sabe que nesse caminho, né, também, o que a gente vê, o que eu vejo muito na minha prática clínica é o Instagram, por exemplo. O Instagram, ele é uma grande fonte de distúrbio alimentar. Você vê aquela mulher perfeita postando foto de biquíni, você fala, por que eu não sou assim? Primeiro porque ela não é assim, né? Mas assim, por que eu não sou assim? Aí a menina de 15 anos para de comer. Para de comer, anorexia, bota o dedo na garganta, bulimia. Eu quero remédio pra emagrecer, eu cada vez mais magra. E mata. Anorexia mata. Então... E outra coisa que nós somos campeões também é do Instagram. É? A rede social mais forte do Brasil é o Instagram. Mais forte do que os Estados Unidos, por exemplo. Mas a gente tá vinculado a esse excesso de idolatria ao corpo. Se você olhar, por exemplo, na Europa, você tem muitas praias que são praias de nudismo. Você tem praias que você tem topless. Eles têm uma preocupação muito menor com o corpo. Você pega alguns lugares da Alemanha, alguns centros esportivos, por exemplo, o banheiro é comum. Né? As mulheres tiram a roupa na sua frente ali e não existe uma sexualidade, né? Uma sexualização daquele comportamento ali, né? Então você vê as mulheres tomando banho de sol nas praças, por exemplo, sem a parte de cima. Na sauna. E ninguém passa e fica olhando pra ver, né? O que tá e aqui no Brasil, se a mulher ganha 2 quilos, ela não quer mais sair com as amigas, não quer mais ter relação com o marido. Isso impacta muito. A mulher, quando envelhece, ela engorda e ela já vê a autoimagem dela destruída. Ela já não quer ter relação. Ela já não fica pelada, né? Só no escuro. Então, acho que a gente mesmo vai se sabotando. Vai se sabotando, né? Vai se autodestruindo Mas a mulher que ganha peso não é mais carinhosa? Não sei, Tem mais estrogênio periférico? Você que tá falando. Eu tô fazendo uma pergunta técnica. Eu tô com uma ginecologista e uma endocrinologista. Eu tô fazendo uma pergunta técnica. A gente que vai perguntar pra você. Tô fazendo uma pergunta técnica. Você que tem um vasto canal, assim, né? Pode fazer uma enquete e passar pra gente. Na verdade, não, porque o corpo pra mulher é uma coisa muito importante. E o homem não ajuda também, né? Porque o homem valoriza demais essa parte estética. E sempre você vai ver um homem trocando sua esposa por uma mais nova. Sempre.
né? Então a gente está vinculado a essa cultura do corpo, essa cultura do envelhecimento, e a gente, ao invés de tratar o envelhecimento para a pessoa envelhecer bem, não ter fratura, para diminuir infarto, a gente está tratando pessoas para ficarem magras. Loreta, deixa eu te fazer uma pergunta, já que você falou sobre fratura. Você acha que a reposição hormonal, ela tem um papel de mulher, né? Estradiol tem um papel na fratura óssea? Fala isso, seu vasto conhecimento. Ela vai ajudar você a perder menos osso, né? Nos primeiros 2 a 4 anos, que é onde a gente perde mais. A longo prazo, no WHI, tem uma melhora importante da fratura de quadril. Tem alguns trabalhos... No desfecho, né? No desfecho. E alguns trabalhos que dizem que não, né? Mas... O WHI é o grande marcador. Os outros não servem, porque são muito curtos e não acompanharam as mulheres nisso tudo. E tem outra coisa, no WHI é um estrogênio equino conjugado. Ele é mais potente que o estradiol que a gente está dando hoje. Fala. Por quê? Por que ele vai falou que tem gente que cai e fratura com o osso que tá com uma osteopenia? Porque tem gente... Qual é uma coisa que não controlam nesses estudos? Ah, pronto. Agora é pegadinha, não sei, fala. A atividade física, força muscular, por exemplo, né? Potência muscular. Por que você cai? Porque você não tem equilíbrio, não tem força, você não se treinou, né? As pessoas envelhecem... Então a pessoa pode ter ainda um osso que não é um osso osteoporótico, pra fraturar, mas ela pode ter uma aptidão física muito ruim. E na hora que ela cai com responsabilidade. Ela cai direito. E aí quebra muito mais. Então um dos fatores de potencial confusão nesses resultados é porque você não tem um adequado mapeamento dessa aptidão física, entendeu? Aí eu acredito no WHI como o estrógeno, como assim, vendo, olhando, né, minha humildíssima opinião, que eu acho que no final das contas, sim, ele previne de fraturas. Não, sim. O desfecho é assim, é inegável. É o melhor trabalho que existe na face da Terra. É um trabalho que lindo. Foi um tiro no pé. Os caras mostraram que foi assim, putz, a gente recrutou todo mundo errado. Só que os caras foram tão honestos que eles traduziram tudo, mostraram para todo mundo, e na hora que tinha todo o benefício do WHI, ninguém pôs, né? Que diminui mais câncer de mama invasivo, ninguém pôs. Que diminui mais câncer de intestino, ninguém falou para ninguém, né? Só falaram das coisas ruins, que é a mídia. Então, assim, a reposição hormonal na mulher é importante. O músculo depende mais de estrogênio do que de testo, né? Então, as pessoas só... Essa coisa de dar testo para mulher e não dar estrogênio, hoje eu atendi uma mulher assim, que o cara, nutrologista, que é todo esse caso que eu passei, falou pra ela, não, agora nós vamos tirar o estrogênio, isso dá só testo, 40 miligramas de testo. Meu, isso não existe. Eu não dou testo pra mulher e deixo de dar estrogênio. Então, a gente tem que desmistificar isso. Testo não é só pra estética, testo é uma parte importante, mas ela não é a solução. Não é isso que vai fazer a gente não envelhecer, né? Você quer terminar falando alguma coisa em relação a isso? Com a sua opinião bem assim, aquelas bem daquelas que você gosta de dar. Não, eu acho que você tem que construir um banquinho. Eu falo assim, que quando eu ficar velha, eu quero ter 2 coisas. Rim, sem rim fica difícil. Figo. E massa magra. E o figo? O figo eu bebo um vinho, então não falo nada sobre ele. Então, rim e massa magra. É isso, cara. Se você tiver rim e massa magra, 90% dos seus problemas estão resolvidos. E não adianta você querer achar uma solução mágica. Desculpa, não tem. Não tem, entendeu? Você tem que ir lá suar a camisa, fazer o exercício, usando ou não usando hormônio, não tem jeito. Você tem que ir. É isso. Pode terminar como você quiser. Hoje vou deixar você terminar. Eu concordo. Não, fala alguma coisa, não é pra concordar. Fala alguma coisa. É figura demais. Eu acho que você tem que envelhecer, eu acho que é digno envelhecer. O que você puder fazer, né? Por exemplo, no caso da mulher, se for necessário você repor hormônio, você repõe hormônio. Todo tratamento médico, nenhum é isento de risco, né? Assim como no homem também você for fazer. Só que o mais importante é você ter um estilo de vida que seja saudável, uma alimentação adequada, um sono adequado e fazer atividade física. Fazendo isso, você já resolve muito dos problemas. Sem isso, não tem nada que exatamente vai consertar a falta disso. Então, você pode fazer, claro, e deve fazer outros tratamentos, mas isso também é o fundamental. Então, para você envelhecer dignamente, para ossos, músculos, articulações, a sua aptidão física, né, até a sua saúde mental, é você ter um estilo de vida saudável. Isso é o fundamental. E não adianta querer começar aos 70 anos, né? Já perdeu muito tempo. Isso aí a gente começa aos 30 e olha lá. Muito bem, muito obrigada. Obrigada a você. Livinha, Lucas. Obrigado.
Aí a gente vai se ver na próxima. Deixe seu like, deixe sua dúvida, siga a Lívia no Instagram. O Lucas já é muito seguido, né? Então... Eu não vou falar nada de novo, senão eu vou perder emprego aqui. Não, pode seguir o Lucas. Qual que é teu Insta? DR Lucas Caseri. Tá? E eu sou a Loreta e a gente vai aparecer nas próximas. Aí eu